It is not some great test you require to be what you strive to be. It is only your decision to find that path that matters. From here on, you guide your destiny. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruno e esse é o Star Wars Legends Brasil. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a personagem que pela primeira vez estabelece uma visão crítica de um dos aspectos mais importantes da franquia Star Wars, a Força. Não à toa, essa personagem, mesmo não sendo muito conhecida, é admirada por quase todos que tiveram esse privilégio, muitas vezes se tornando inclusive a personagem favorita. No meu caso, só perde pro Revan. O vídeo está estruturado da seguinte forma. Primeiro irei contar da maior parte da trajetória de Kreia, da fase Jedi até o fim da fase Sith. Após isso, irei caracterizar e explicar a filosofia elaborada por ela conforme seus pensamentos e tudo o que ela viveu. Por fim, irei contar a conclusão de sua história, que por sinal, se trata de tudo o que ocorreu com ela durante o jogo Knights of the Old Republic 2, ou KOTOR 2. Por esse motivo, inclusive, e porque irei fazer situações aqui recheadas de spoilers do jogo, praticamente contar a história inteira dele, só recomendo esse vídeo para quem já jogou o jogo ou não tem o interesse de jogar, né? O que na minha opinião é um grande erro, mas considerando a dificuldade de acessibilidade da obra, né, que é um RPG, eu até que posso compreender. O vídeo pode ficar um pouco longo, mas garanto que vale a pena. Bora então pro vídeo. Parte 1. Kreia, de Jedi a Sith. A história de Kreia começa com ela sendo uma mestra da Ordem Jedi, mas tem algo que desagrada ela profundamente na Ordem. O Conselho Jedi se vê na posição de proibir seus alunos de criarem laços e relações com suas paixões, em prol de ajudarem altruisticamente a todos na galáxia como iguais. Para o Jedi, a preservação de um desconhecido era mais valioso que as vontades de seus próprios membros, que deveriam se tornar puros agentes do bem maior e abrir mão da sua individualidade. Mas Kreia percebe que isso é uma violação à natureza humana. Afinal, todos os seres sencientes têm suas próprias vontades e desejos. Abrir mão de qualquer tipo de egoísmo em prol de um altruísmo imposto pela Ordem era algo totalmente absurdo, que buscava tirar a humanidade das pessoas. Dessa forma, Kreia assume diversos alunos, entre eles o mais notável sendo o que depois passou a ser conhecido como o lendário Revan, e passa a ensiná-los a serem pessoas independentes que buscam seguir seus valores egoístas, contanto que isso não prejudique ninguém e que ao mesmo tempo faça sempre o que considerar justo e bom. Mas então surge um conflito que choca a galáxia. Os Mandalorianos entram em guerra com a República, tendo tropas mais poderosas e numerosas, e também causando um monte de desastres. O Conselho Jedi, aliado da República, ao invés de ajudá-la, opta por proibir os membros da Ordem de interferir. Naturalmente, isso deixa muitos Jedi putos. Entre eles está Revan, que deserta da Ordem e leva consigo um grupo numeroso de Jedi para auxiliar a República durante a guerra, respeitando as regras do Conselho. Realmente, a ajuda é bem sucedida, com um monte de mortes e massacres de ambos os lados, mas Revan decide rumar às regiões desconhecidas da galáxia atrás de algo. O que é isso e toda a incrível história dele merece seu próprio vídeo. Basta sabermos que ele foi lá, mas quando voltou não era mais o mesmo. Ele teria considerado os Jedi como um mal à República e recriado depois de muitos anos o Império Sith, formando o conflito conhecido como Guerra Civil Jedi. Naturalmente, o Conselho Jedi encarou essa traição como resultado dos ensinamentos individualistas da Kreia, e a exilaram da Ordem. Kreia então decide que para entender a falha dos Jedi, ela deve antes entender o contraste deles, o Sith. Então ela vai para Malachor V, palco da desastrosa batalha final das Guerras Mandalorianas, e o local onde se encontra uma academia Sith de Revan, abandonada aguardando apenas conhecimento do lado sombrio, e diversos assassinos Sith deixados por lá. Ela então fica instigada pela capacidade de poder usar da força para se autopreservar e seguir seus desejos. Assim, ela se cega pelo poder e se torna Sith, assumindo a identidade de Darth Traya. Indo atrás das feridas na força pela galáxia, encontra seus dois aprendizes Sith, Darth Sion, que usa da força mesclado com seu ódio para se manter vivo mesmo com milhares de anos de idade, e Darth Nihilus, que é um viciado em absorver a força e a vida de planetas inteiros, com uma fome insaciável. Mas depois de certo tempo, Sion e Nihilus atraem e forçam, na base da porrada, a largar a Academia de Reyes. Após todas essas vivências, ela descobre quem está jogando em tantos caminhos miseráveis assim, a Força. Parte 2. A Anatomia da Força. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us and binds us. Luminous beings are we, not this crude matter. You must feel the Force around you. A força é uma energia que flui em todos os seres vivos. Ela lhes dá poder e os guia.
alguns seres vivos acumulam uma sede insaciável por esse poder e passam a precisar tomar dos outros para si. Adentram então o lado sombrio. Os indivíduos restantes percebem eles próprios que devem buscar também poder para conseguir se proteger dos usuários do lado sombrio, mas todos os que tentam acabam se corrompendo também. A única maneira eficiente de combater o lado sombrio, concluem alguns, seria assumir a posição extrema oposta dos seus inimigos e criar uma filosofia coletivista e altruísta, onde os membros de sua ordem iriam renunciar seus desejos individuais em prol de um bem comum e do combate da coerção. Esse é o lado luminoso, a filosofia dos Jedi. Os Hakatanas e a Guerra da Força, que já tratei em outros vídeos aqui no canal, evidenciam essa primeira etapa do processo. O problema é que tais condições são desumanas, levando em conta que é da natureza dos indivíduos serem egoístas. Kreia defende essa tese não como se fosse da natureza de todos serem violentos e narcisistas, como os seguidores do lado sombrio, mas sim egoísta no sentido de que agirá conforme seus próprios valores e visão de mundo, partindo atrás de seus próprios interesses, que muitas vezes são ou guiados pela moral pessoal, ou eles próprios em prol do bem de outros indivíduos. Os seres buscam satisfazer a si próprio e no processo têm o potencial de criar o melhor para si e para os outros, especialmente os que amam. Esperar que faça tudo pela vontade coletiva é não apenas negar uma característica natural deles, mas também sustentar que eles devem se esforçar para que os outros se satisfaçam às custas deles. Assim, você está esgotando um para parasitar o outro, que ficará apegado e quando não for possível receber mais ajuda, não saberá se satisfazer. And that is my lesson to you. Be careful of charity and kindness, lest you do more harm with open hands than with a clenched fist. E os Jedi são os maiores perpetuadores da concepção altruísta e negligenciam a humanidade de seus próprios membros. Eles precisam doutrinar seus membros e agir de maneira autoritária. Quem toma as decisões é o Conselho Jedi, que se questionado por um discípulo responde simplesmente que tem a sabedoria de anos de experiência, ou ainda pior, que estão apenas seguindo a vontade da força. Não à toa, os Jedi recrutam os seus alunos enquanto bebês, para que possam ser doutrinados desde então e não possam questionar os ensinamentos da ordem. São extremamente céticos em ensinar pessoas crescidas devido ao fato de que elas já vivenciaram a vida fora da ordem antes e teriam maior dificuldade em abrir mão da sua individualidade em prol do bem maior. Mas, mesmo que coibidos pela sua própria consciência doutrinada, inevitavelmente alguns Jedi criam um juízo de valor. Eles criam um senso crítico, eles criam vontades, formam ligações com as pessoas. E em algumas raras ocasiões acontece algo que os torna incapazes de se manterem passivos. Eles vão então questionar o conselho, que, como sempre, os negligencia. Eles então não encontram outra vontade senão largar a ordem. Isso aconteceu muito nos tempos antigos, com pessoas como a Junta Paul, que desejavam mais conhecimento, ou Revan, que desejava auxiliar a República contra os Mandalorianos. Da mesma forma, aconteceu milênios depois de Kreia, com Ahsoka Tano, que se viu traída pela ordem, e com Anakin Skywalker, que não podia mais proteger sua amada proibida, e não esperava receber auxílio com Jedi. Nessas ocasiões, acontece uma deserção da ordem. Os antigos Jedi se libertam e podem finalmente viver conforme suas próprias ambições e habilidades, fazendo uma boa vida para si, e por vezes para todos. O problema é que mesmo que a Ordem Jedi não busque impedi-lo de sair, algo raro considerando seu espírito catequizador, os então libertos Jedi têm que lidar com os agentes do lado sombrio, que buscam constantemente consumi-los para adquirir mais poder para si. Resta então duas opções para o Jedi lidar com a situação. A primeira é se isolar por completo, ir para um planeta remoto, não dar um puto para o que está acontecendo com a galáxia. O problema é que sem convivência com nada, não se tem ambições ou objetivos. A vida se torna vazia, e o até então ser pensante e agente assume um estado apático. Mas Kreia define bem o que é apatia. Apathy is death, worse than death, because at least a rotting corpse feeds the beasts and insects. Apatia é morte. Um ser apático pouco se diferencia de um ser morto. Ele não age, não sente, não pensa, se torna um vegetal. Sua vida não tem mais sentido. Para ele, viver ou morrer não muda nada. E o que acontece ao seu redor de nada lhe importa, porque ele não dá mais valor a absolutamente nada. Seguimos então para a segunda opção. O Jedi busca se defender dos agentes do lado sombrio de forma que possa continuar livre e fazer de sua vida melhor. O problema é que não tem como se defender de alguém com muito poder sem ter poder você próprio. Então o indivíduo vai desesperado à busca de poder para se preservar, acumulando mais e mais poder, até que antes que possa perceber, fica sedento e viciado, se torna do lado sombrio. Dois perfeitos exemplos disso, que aqui trago novamente, são Revan, que foi convencido pelo Sith de que os Jedi estavam corroendo a República, como falarei num vídeo só dele depois, e reergueu o Império Sith para travar uma guerra aos Jedi, ironicamente, lutando contra a própria República que jurou proteger. O mesmo acontece muitos milênios depois com Anakin Skywalker, que buscou o poder para salvar sua amada Padmé e para defender a República dos Jedi, de forma que acabou condenando a República e matando a Padmé. Mas é importante entender que somente abraçaram de vez o lado sombrio quando perderam tudo.
Até então, eram apenas heróis que acreditavam equivocadamente que os fins justificam os meios. Então, vendo esse paradoxo, Kreia finalmente entendeu. A força dá 3 opções: a escravidão, a morte ou a completa destruição de si próprio. Essa vontade maior que ninguém era capaz de compreender condenava todos a esse ciclo de sofrimento. It is said that the Force has a will. It has a destiny for us all. I wield it, but it uses us all, and that is abhorrent to me, because I hate the Force. I hate that it seems to have a will, that it would control us to achieve some measure of balance when countless lives are lost. O problema é que era impossível se livrar da força, uma vez que ela constitui a vida. Acabar com a força significa acabar com a vida. Mas Kreia, então, conhece o primeiro caso da história de alguém que largou a força e conseguiu permanecer vivo mesmo sem ela. Mitra Surik, também conhecida como a Exilada, era uma Jedi que lutou nas guerras Mandalorianas ao lado de Revan, como sua principal general de campo. Na batalha final da guerra, em Malachor V, Revan se viu obrigado a utilizar de um último recurso para vencer os Mandalorianos, o gerador de sombra massiva. Esse gerador tinha a capacidade de criar um novo e maior campo gravitacional do planeta, o que o iria deformar, drasticamente, e sugaria não apenas seus habitantes na batalha terrestre, mas também os cruzadores e os caças que estavam lutando sobre o planeta. Mitra era uma das poucas pessoas que sabia do plano, e conforme a batalha se acirrava, percebeu que não teria escolha a não ser ordenar a ativação do gerador. Ela não foi afetada pelo gerador, mas o massacre que ele gerou fez com que Mitra sentisse pela força o sofrimento e a agonia de todas as inúmeras mortes no planeta. Era uma dor incapaz de ser suportada por um sensitivo à força. A morte era certa, mas, de alguma maneira, Mitra conseguiu romper a sua conexão com a força e continuar viva, e isso instigou tremenda curiosidade na Kreia, que queria entender como ela foi capaz de fazer isso e talvez conseguir a comprovação da existência de livre-arbítrio para além da força. Mitra retornou ao Conselho Jedi e, obviamente, foi exilada. Ela rumou até a Orla Exterior durante a Guerra Civil Jedi, sem saber do que estava acontecendo nesse período. Após o fim da guerra e o ataque do Sith al-Qatar, que matou quase todos os Jedi, começou a ser perseguida pelos antigos aprendizes de Darth Traya, que são Darth Sion e Darth Nihilus, conforme Kreia a fez retomar a conexão com a força e guiou, juntamente a outros companheiros, na missão que a Exilada estabeleceu de procurar os Jedi sobreviventes para ajudá-la a combater os Sith. Durante a jornada, Kreia ensinou sua filosofia a ela. Esperou para ver como Mitra agiria ao confrontar os Jedi reunidos sobre seu exílio. Os Jedi a explicaram como sua capacidade de formar conexões através da força com seus aliados nas guerras Mandalorianas, somados ao massacre que ela gerou em Malachor V, que destruiu todas essas conexões, a tornaram uma ferida na força, que atrai outras pessoas à sua presença, as ligam a ela e as consome. We did not cut you off from the Force. You were merely deafened to it. Because of that last battle of the Mandalorian Wars. The screams of countless thousands, Jedi and Mandalorians, crushed by the planet's gravity, annihilated. Their lives still scream across the surface of that dead planet, and within you. To hear the Force over such pain, it is not possible. It was too much for any Jedi to endure, and it is a wonder that you did not die there when thousands perished, all those you had fought with and struggled with. You cut yourself off because you had to if you were to survive. You had hints of it in the war on Doxon. Malachor was simply the final blow. You were deafened. At last, you could hear. You were broken. You were whole. You were blinded. And at last, you saw. When you returned to us, we saw what had happened. You carry all those deaths at Malachor within you, and it has left a hole, a hunger that cannot be filled. In you, we saw a wound in the Force. In you, we saw the end of the Force. You are a cipher, forming bonds, leeching the life of others, siphoning their will and dominating them. It is the teaching of these new Sith to feed on others, on other Force sensitives. They are symptomatic of the wound in the Force. You are a breach that must be closed. Precisavam, portanto, desvinculá-la da força novamente. Kreia esperava que a Exilada, naquele momento de revelação, iria, através de seu livre-arbítrio, confrontar os Jedi, assim como fez em Malachor V. Mas Kreia finalmente entendeu, conforme Mitra não conteve os Jedi de tentar desconectá-la da força novamente, que ela abriu mão da força em Malachor V não por livre-arbítrio, mas puramente por instinto de medo. And that is what I sought to understand. How one could turn away from such power, give up the Force, and still live. But I see what happened now.
It is because you were afraid. Só restava uma única coisa que Kreia podia fazer. Precisava testar sua aprendiz e ver se, com o que ela lhe ensinou, seu aprendiz teria conseguido abrir mão do medo que tinha da força. Enfrentar esse medo, se livrar de sua ferida e alcançar livre-arbítrio, para poder finalmente decidir se rejeitaria ou não a força. Então Kreia matou todos os Jedi reunidos, os impedindo de romper a conexão da exilada com a força, e fugiu para Malachor 5, onde planejava o teste final. Conforme a exilada teve que enfrentar o antigo aprendiz de Kreia, Darth Nihilus, que estava sobre Tylus ameaçando repetir o que fez em Catar, ela teria tempo de se preparar. Seu plano era tentar usar a ferida na força de Malachor 5 para que se unisse com a ferida da exilada, e criasse uma nova ferida tão forte que atingiria todas as pessoas com a força da mesma maneira que atingiu a exilada no passado, nos dando as mesmas oportunidades que Mithra teve de negar a força ou morrer. Ainda que a gigantesca maioria das pessoas não teriam a força de vontade de Mithra, e portanto isso significaria matar quase toda a vida do universo. Se Kreia de fato tivesse sido bem sucedida em treinar a exilada, ela seria impedida por sua aprendiz e teria a satisfação de saber que estava certa esse tempo todo, e que a exilada idealizada, que ela amava, estaria concreta e pronta para ser livre. Caso contrário, estaria errada e nada mais importaria mesmo, uma vez que a única coisa que amava seria uma ilusão, então não hesitaria em deixar tudo morrer. Para qualquer uma das duas possibilidades, ela tinha um plano, mas obviamente se sentiria muito mais satisfeita com a primeira. Por sorte, Mithra enfrentou seu medo interior e conseguiu impedir Kreia e os membros da Academia Atreus em Malachor 5, fazendo com que tudo que sua mestra mais queria se concretizasse. Kreia estava certa sobre tudo, e viu-se mostrar verdade tudo o que amava na exilada. A derrota de Kreia também significou sua morte, mas sua morte significou a ascensão de uma pessoa que poderia reinventar os Jedi, utilizando da força ao invés de se render a ela, de forma que não precisassem abrir mão da sua humanidade. Evidentemente, isso não se concretizou, e a Ordem Jedi continuou sendo tudo o que a Kreia enojava nas próximas eras, mas algo ninguém pôde tirar dela. Ela estava certa, e conseguiu provar tudo isso através da formação de algo lindo e que ela amava, a exilada. You are beautiful to me, exile. A dead spot in the Force, an emptiness in which its will might be denied. I would have killed the galaxy to preserve you. I would have let the galaxy die. You are more rare than you know, and what you have taught yourself must not be allowed to die. You are not a Jedi, not truly, and it is for that I love you. Bom, esse vídeo ficou imenso. Eu imagino que tenha sido cansativo para vocês assistirem, vocês nem imaginam o quanto isso foi cansativo de editar. Mas espero que tenha valido a pena para vocês, terem assistido isso tudo. Para mim valeu extremamente a pena. Essa história eu acho espetacular simplesmente, então espero que vocês tenham conseguido curtir um pouco também. Eu sempre tive um carinho imenso pela arte, especialmente a arte narrativa, como filmes, séries, livros, histórias em quadrinhos ou graphic novels, que nem vocês podem ver aqui, por exemplo, e até mesmo jogos. Mas de todas as obras que eu já fui exposto ao longo da minha vida, tipo, esse jogo aqui foi de longe a que mais me ensinou coisas diferentes, né? O Knights of the Old Republic 2, que a maior parte do vídeo se baseia nele, na verdade. Assim, é uma obra que pega do universo Star Wars, que é um IP imenso, então, um dos maiores IPs que existem e que tem já todo um lore, toda uma história bem complexa, já estabelecida. E ele utiliza de todos os elementos desse IP para conseguir passar algumas ideias muito interessantes e muito pouco vistas nas obras como um todo, que são ideias mais ligadas ao individualismo, ao livre-arbítrio, questões filosóficas da vida e até mesmo amor próprio em certos pontos da história. E são ideias riquíssimas que esse jogo traz, que influenciaram minha vida de uma maneira insana. E eu imagino e espero que tenha passado coisas muito boas para vocês também. Mas vale lembrar que o criador de todos os filmes de Star Wars, que é o George Lucas, ele não concordaria com 90% das coisas que estão nesse jogo. A história do Star Wars como um todo, ela passa ideias tipo, muito diferentes, às vezes até opostas ao que esse jogo passa, em relação tipo, ao indivíduo e o coletivo, ao bem e o mal, né? Os Jedi contra os Sith. Tipo, toda essa trajetória que o George Lucas passa em relação a esse jogo é totalmente diferente. Mas que, ao mesmo tempo, só pra deixar muito claro que o jogo não tá em nenhum momento tentando invalidar o que o George traz, né? Na verdade, tipo, o jogo ele só propõe um contraponto, uma tentativa de desconstrução, assim, das ideias do George, para que seja um complemento, para que você tenha de um lado, tipo, as ideias fascinantes e muito bem trabalhadas do George Lucas,
e do outro você tenha, tipo, esses contrapontos, mais ou menos. E assim, é inegável, né? Os filmes de Star Wars continuam e sempre vão continuar sendo, tipo, alguns dos melhores filmes já feitos, com ideias riquíssimas. E não é porque uma coisa dentro do IP de Star Wars fala ideias diferentes que as ideias originais vão se perder, né? Isso é sempre importante ressaltar para caso tenha alguma pessoa que possa ter ficado eventualmente um pouco incomodada com esse contraste, tipo, ao longo do vídeo. Como eu falei, esse vídeo deu um trabalho insano para ser feito. Então, se você quiser me ajudar, por favor, compartilha esse vídeo com pessoas que você acham que poderiam estar interessadas. Deem like para aumentar o engajamento, né? O algoritmo do YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser, se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos que eu publicar. Muita gente tem me perguntado a frequência dos vídeos, né? Tipo, o seu canal parou, tipo, como é que isso funciona? Na verdade, esse vídeo foi um perfeito lembrete disso tudo, mas gravar vídeo dá muito trabalho, e eu não consigo estabelecer uma frequência específica para postar vídeos. Então, quando vocês vão postar vídeo? Quando eu quiser. Tipo, eu não consigo prometer nada. O que eu prometo que eu vou fazer é um vídeo sobre o Revan, é esse que eu me comprometo de lançar, não consigo dizer quando, mas eu tenho esse vídeo em mente, e eu tenho um vídeo que um inscrito me propôs. Aliás, Dengo Podengo, se você estiver por aí assistindo esse vídeo, saiba que você não foi ignorado. Eu vou postar esse seu vídeo. Eu tentei gravar ele e deu uma confusão imensa, o vídeo ficou uma bagunça, tipo, gigantesco, mais ainda do que esse que você tá vendo. Então, mas saiba que eu não tô descartando a sua ideia, tá? Eu ainda tô pensando em como fazer, simplesmente. Mas é isso, esses 2 vídeos eu me comprometo de lançar. A partir disso, parte puramente Vocês podem passar ideias, é claro, né? Mas parte um pouco mais, tipo, da minha vontade mesmo, tipo, e da minha disposição pra editar tudo enfim, e gravar. Mas é isso o vídeo. Se eu pudesse ter uma recomendação para você nesse vídeo, obviamente, seria para você jogar. Primeiro o Knights of the Old Republic original, e depois essa continuação aqui. Quando você for jogar o segundo jogo, jogue ele usando um mod chamado... Tá, é uma sigla complicada que eu vou colocar aí na tela, mas é um mod que restaura alguns elementos do jogo que não tiveram no seu lançamento e que por algum motivo a Steam não adicionou no jogo principal. Mas é fácil de baixar. Eu consigo explicar pra vocês nos comentários qualquer coisa. E pode ser meio chato no começo, tipo, você se acostumar com as mecânicas de RPG do jogo. Mas depois de um tempo você se acostuma. Eu não desistiria por isso de maneira alguma. Até porque, por tentativa e erro, ou às vezes até dando uma estudadinha nas mecânicas, você consegue aproveitar demais o jogo. Especialmente pra quem curte, né? Tipo D&D ou coisas desse tipo, vocês vão adorar. Bom, é isso. Não quero alongar o vídeo mais do que ele já tá. Se vocês gostaram, de novo, deixem seu like e compartilhem o vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Até mais.